que não teremos quórum para continuar a sessão, é necessário que eu faça essa questão de ordem, porque eu não poderia deixar de manifestar aqui, e assim o fiz ao apresentar uma moção, a moção que seria votada hoje, número 2104, que hipoteca a solidariedade pelo trabalho social executado pela Casa do Ceará, em Brasília, que completa agora o seu 33º aniversário, e que nós temos aqui na galeria diretoria, parte da diretoria, o senhor Inácio Gonçalves Barreira, como o senhor Carlos Ananias Barbosa, vice-presidente e primeiro secretário da Casa do Ceará, tendo em vista que a presidente, por motivos de saúde, não esteve presente, mas, logicamente, nós gostaríamos de deixar aqui registrado, hipotecar nossa solidariedade, tendo em vista que a Casa do Ceará, hoje, ela presta um serviço extremamente relevante a essa casa, e nós, como temos nessa casa o deputado Jorge Cauí, que, de igual, também presta um serviço relevante a essa comunidade mais humilde, mais simples, de idosos. Eu quero aqui somente ressaltar, senhor presidente, que essa casa hoje atende cerca de 750 pessoas com tratamento médico, dentário, com aulas, com curso profissionalizante. E que, nesse seu 33º aniversário, nós não poderíamos deixar passar em branco, sem manifestar os nossos elogios para essa casa, para esse trabalho de abnegados que presta à nossa sociedade. Portanto, deixo aqui registrado, por essa questão de ordem, tendo a consciência que iremos votar essa moção amanhã. E, portanto, já transmito também a parte deles que amanhã, ao votar, estaremos encaminhando a Casa do Ceará também. Não teremos quórum. Efetivamente, não temos quórum para votar hoje. Portanto, se nós não vamos obter quórum, eu quero manifestar isso e já, de qualquer maneira, informar e pedir aos senhores deputados que no dia de amanhã possamos votar com o mesmo louvor, com o mesmo apreço, com a mesma dedicação que temos à Casa do Ceará, como se, de fato, estivéssemos votando no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado José Edmar, faça as suas palavras, as palavras da presidência, e seja bem-vindo à diretoria da Casa do Ceará, presente aqui à Casa do Povo. Receba o nosso abraço. A sessão ordinária será encerrada, transferindo a ordem do dia de hoje para a próxima sessão, em função da aprovação de requerimento do deputado Jorge Cauí, que convoca a sessão solene para comemorar o Dia da Autonomia Política do Distrito Federal. Está encerrada a presente sessão. Sabia não. E aí? É o lance do corporativismo, né? Bom, então nós temos que sentar e conversar. Pois é, não, mas vamos discutir. Uai, mas não dá pra gente discutir assim, ó. Porque aí também a coisa já sai um pouco da esfera só da CPI, né? Acho que aí a mesa precisava também. Pois é. Por isso é que eu achava que não devia ter ido para liminar, com o mandado de segurança. Porque a tendência de negar era muito grande. E aí fica sem ação agora, né? Eu era a favor da gente ter uma ação um pouco mais política. Não.
Bom, você vai fazer uma reunião agora? Só que eu acho que nós tínhamos que ver como mesa também. Você podia, além de fazer a discussão como CPI, a gente... Para quando? Amanhã tem reunião, tem a sessão na UNB, 10 horas da manhã. Mas aí não acaba, né? Eu acho que tem que ter uma manifestação da casa, dos 24, entendeu? Contra o judiciário e contra a PM. Acho que agora é uma outra dimensão. Né? Então aí acho que a gente devia, vocês podem até fazer a conversa e tentar, a gente, pode ser no final da tarde, a gente faz uma reunião. Está aberta a presente sessão, que, de acordo com o artigo 91 do Regimento Interno desta Casa, está instalada para comemorar o Dia da Autonomia Política do Distrito Federal, atendendo a um requerimento aprovado nesta Câmara Legislativa, requerimento esse de autoria do excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí. Eu quero pedir ao deputado Cláudio Monteiro e ao deputado Zé Ramalho que possam, em nome desta presidência, conduzir os nossos convidados à mesa da sessão. Inicio convidando para compor a mesa ilustríssimo senhor secretário de Governo Schwendenberger Barbosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido também para compor a mesa uma pessoa que significa muito para esta casa, que foi eleito deputado distrital para a primeira legislatura e que foi governador do Distrito Federal, que é o nosso ilustre José Ornelas, ex-deputado distrital, ex-governador, e que nos honra muito com a sua presença. Convido também para compor a mesa a pessoa que eu particularmente fiz questão de convidar para estar nesta sessão, pela sua luta, pelo que significou o seu empenho à frente da entidade que dirigia naquele momento e que dirige hoje novamente a Associação Comercial do Distrito Federal e a Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal. Convido para compor a mesa o empresário Lindbergh Aziz Cury. Convido para compor a mesa o nosso companheiro deputado Jorge Cauí, autor do requerimento que possibilitou a realização desta sessão. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
vou registrar em seguida. Esta presidência quer registrar com muita satisfação, com muito orgulho, a presença da nossa sempre deputada distrital, Rosemary Miranda, que nós tivemos a satisfação e a honra de tê-la como companheira na primeira legislatura e como vice-presidente desta casa. Agradecemos nossa sempre colega deputada Rosemary Miranda pela sua presença. Ouviremos nesse instante as palavras do excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí, idealizador desta sessão comemorativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
meu querido amigo, companheiro de sempre, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de Governo, Lemberg Barbosa, neste ato representando excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Meu caro amigo, companheiro, colega Zé Ornelas, ex-governador e ex-deputado distrital, neste ato representando a Federação do Comércio do Distrito Federal. Senhor presidente da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, meu grande amigo e companheiro de sempre, empresário Lindenberg Aziz Cury. Presente na galeria, os alunos da Escola Salesiana São Domingos Sávio, do Núcleo Bandeirante, a professora Iraci, Thaís e Marilza. Presença do coral Cantos Firmos, regência da regente Isabela Sequef Coutinho. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, senhor deputado, primeiramente eu queria fazer um introito aqui antes de iniciar minhas palavras, meu discurso, dizer que da importância de Brasília. Talvez todos nós não saibamos do que representa Brasília, capital federal. Aqui é o berço das altas decisões nacionais, mas, acima de tudo, é o berço das altas decisões espirituais. Quando Dom Bosco, nas suas profecias, diz que Brasília jorraria pão e mel, e a espiritualidade superior, na sua sabedoria, mandou que reencarnasse na Terra uma figura importante, uma figura que ficou imorredora para todos nós brasileiros, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino foi senador da República, foi governador de Minas e, por fim, veio à presidência da República cumprir sua missão. A sua missão era tirar a capital federal do Rio de Janeiro e transferi-la para o Planalto Central. Ele cumpriu a missão, passou por dificuldades sérias, enfrentou grandes problemas, mas conseguiu transferir a capital na qual todos nós vivemos. Mas eu queria dizer que a capital federal, determinada pelo Cristo, em que diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e Brasília, centro do coração do mundo, pátria do Evangelho. A importância de Brasília. Ainda diz mais, que é uma árvore que crescerá e os galhos tenderão para o Brasil e para o mundo o cristianismo redivivo. Então, foi a missão de Kubitschek. Então, esse introito eu não poderia deixar de fazer, uma vez que nós temos conhecimentos espirituais da importância de Brasília. Senhor presidente, senhor e senhoras deputados, minha querida amiga Rose, que hoje está aqui prestigiando, nossa colega de legislatura passada, meu amigo Emílio, aqui presente, lá de Lusiânia. Hoje, nessa sessão solene, comemoramos uma data histórica de real significado para a nossa cidade e uma conquista que merece ser lembrada a todo momento. Com a promulgação da Constituição de 1988, finalmente o Distrito Federal teve a sua autonomia política plenamente reconhecida após campanhas de lutas promovidas por sua população através de suas entidades representativas e partidos políticos. Aí está a razão para a comemoração do Dia da Autonomia Política do Distrito Federal. Neste mês de outubro, coincidir com a data da publicação da Constituição em 5 de outubro de 1988. A partir do ano que vem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa comemoração será no mês de junho, pois essa casa, acertadamente, acatando uma decisão da mesa diretora, estabeleceu que a data comemorativa pela autonomia será lembrada no aniversário da Lei Orgânica, a 8 de junho. Temos, portanto, a satisfação de dizer que ela está concluída juridicamente. Não podemos esquecer que quem contribuiu para essa vitória, podemos citar como exemplo a Associação Comercial do Distrito Federal, então dirigida pelo empresário
Lindenberg Aziz-Cury, que está aqui presente, o jornalista Pompeu de Souza, os partidos políticos, notadamente o nosso PMDB, a OAB, Distrito Federal, à época presidida pelo atual ministro Maurício Correia, e mais os sindicatos. Agradecer também aos deputados e senadores de Brasília, aos constituintes que tiveram a tenacidade e o espírito público, em particular ao doutor Ulisses Guimarães, mártir da democracia brasileira, figura histórica, respeitada e credora da admiração do povo brasiliense, pois sob a sua presidência, comando e liderança, como foi inserida na Constituição Federal, o disposto no artigo 32, parágrafo 2, que estabeleceu regras para a implantação dessa Câmara Legislativa. Foi a consagração do Estado de Direito, ensaiando em 1986, onde pudemos escolher nossos 3 primeiros senadores e 8 deputados federais que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte. O compromisso honrado por todos nós com Brasília. Estado de Direito das leis e não dos homens e nem da força. Os governos ainda eram escolhidos pelo presidente da República e não existia essa casa legislativa para traduzir os anseios políticos dos brasilienses. Desde a conquista da autonomia política, já tivemos 2 eleições para governador e as 2 legislaturas dessa Câmara Legislativa que consolidam mais ainda a vida política do Distrito Federal. E esta casa é a chave deste processo. Teremos de juntos, Câmara e sociedade brasilienses, defender essa conquista social, de dividir responsabilidades, é a linha mestra desse novo cenário político. A autonomia política não deve ser mais discutida. Ela já é lei, ela é história. Seremos os seus maiores defensores. A atuação firme e determinada de todos os deputados distritais eleitos pelo povo e que já passaram por essa casa fez calar as críticas mais agressivas daqueles que nunca quiseram autonomia ou tiveram seus interesses contrariados. Porém, falta-nos ainda uma conquista para consolidarmos autonomia plena. Falta-nos alcançar autonomia financeira. Por isso é importante que todos ajudem aos senadores e deputados federais que representam Brasília na criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse fundo representa a concretização da independência do Distrito Federal em todos os planos, políticos, administrativos e financeiros. Sejamos, pois, brasilienses unidos, deputados federais, senadores, deputados distritais, governo e o povo, para tornar a capital da República o grande instrumento da federação moderna, fundada nesses nossos tempos. Finalizando, senhor presidente, presto minha homenagem ao povo do Distrito Federal pela conquista da nossa autonomia política. Viva a Câmara Legislativa, viva a autonomia política, viva Brasília. Quero registrar com muita satisfação a presença do senhor Marcelo Aguiar, secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, do senhor Luiz Vicente Araújo, diretor-presidente da Fiança, do senhor João Carlos Duarte, diretor administrativo financeiro da Fiança, do senhor José Emílio Álvares Fernandes, presidente do Grupo Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes, da senhora Rita de Cássia Álvares Mariano, do Grupo Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes. Lembrar que o senhor José Ornelas está aqui também representando a Federação do Comércio. Registrar a presença do professor Leon Fresda, diretor tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da senhora Nazaré Tugnoli, presidente da Libra DF, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, seção DF, do senhor Chico Pereira, administrador regional do Recanto das Emas, e do senhor Elton Barbosa da Silva, recém-eleito presidente do Sindicato dos Servidores
desta Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, oportunidade em que aproveito para externar os meus cumprimentos pela eleição, desejar-lhe sucesso frente à entidade que dirigirá a partir deste momento. E também registrar a presença do nosso companheiro Ilon, aqui representando parte da história do Distrito Federal. Como escritor, jornalista e pessoa ligada às lutas do Distrito Federal. E também da representação do senador José Roberto Arruda. Neste momento, nós vamos ouvir com a Associação Coral Cantos Firmos, 3 músicas que serão a nós apresentadas sob a regência da maestrina Isabela Sequef Coutinho.
Essa gente bronzeada mostra seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, segura a folha que eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Pá, pá, pá. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já tocou a batucada de ioiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Que não tem par no meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, samba. Oh, samba, oh, samba, oh, samba, oh, samba, oh, samba, oh, samba, oh, samba. Nós agradecemos a maestrina Isabela Coutinho e a todos os componentes do coral Cantos Firmos. Realmente, nós fomos presenteados com esta apresentação. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao comunicado dos excelentíssimos senhores líderes partidários. Iniciamos concedendo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Eurípides Camargo,
em nome da liderança do PT. Senhor presidente, senhor deputado, ex-governador José Ornelas, senhor deputado, senhor presidente da Associação Comercial Lindbergh Escuri, de longas datas na disputa, na questão política de Brasília, da construção desse projeto, da democracia, do desenvolvimento da democracia, o nosso deputado Jorge Cauí, que foi muito feliz ao ensejar essa data, ao comemorar essa data no dia de hoje. Queria parabenizar pela sua sensibilidade histórica ao registrar esse momento. E que essa data se repita todos os anos. Ao nosso amigo William, um batalhador também no processo, através da comunicação tal, o nosso radialista Chico Pereira, hoje administrador da Canangolândia, agora do Recanto das Emas, que também nessa construção, através do rádio, a nossa deputada Rosemary Miranda, também com a mesma ação, né? Enfim, todos aqueles e milhares de pessoas que sentaram durante ao longo da sua trajetória de vida ao construir esse momento. Diria que esse momento não aconteceu em 1990. Ele foi construído ao longo da história da nossa passagem, nossa estada aqui na capital. Que, desde o primeiro momento, cada um de nós, a essa somatória, né, de ações que levou nós estamos aqui celebrando esse dia de hoje. Eu me sinto emocionado nesse momento, né, ao ter contribuído nesse processo, junto com milhares de mãos, construiu essa nossa possibilidade. Eu diria que, para as pessoas que têm, o nível de vida social, que já tem suas representações definidas, mas, mesmo assim, precisa do desaguadouro das decisões. Se isso para as classes social com melhor situação na sociedade, muito mais desejado ainda para as classes com menos condições ainda de definição do poder, sem espaço político para colocar suas ideias. Eu lembro, ao longo de várias discussões que nós fazíamos, ao buscar os anseios sociais da capital, através das organizações que nós criávamos na sociedade, associações de moradores, ao bater na porta da associação comercial, ao bater na porta do governo do Distrito Federal, aqui duas figuras representando aqui José Ornelas e o nosso amigo da Associação Comercial Lindbergh Escuri, como também nós procurávamos nos meios de comunicação, Chico Pereira, eu lembro que ele ensaiava com a gente o que a gente ia falar no rádio, que a gente tinha dificuldade da expressão. Esses canais foram abertos, né? Lembro dos jornais, o William, por exemplo, tal. A gente fez uma resenha na imprensa, colocando os anseios da comunidade. Mas, mesmo assim, isso aí era pouco. Precisaria ainda instalar o poder legislativo, né? E toda essa luta, toda essa disposição para isso. E essa casa é sempre cheia ao longo de todo o ano, né? Essa casa se movimenta através dos anseios da sociedade. Então, ela criou um fórum próprio para que esses nossos desejos da comunidade fossem realizados. Então, essa é a importância fundamental que tem essa casa. E esse dia não podia ser mais propício. Então, em nome de todo esse esforço, da somatória das ações, dos partidos políticos que vieram que se fortalecem as instituições da sociedade como um todo, em nome de todo esse esforço, da somatória de várias mãos, ao trabalhar a chegar a essa data de hoje, que eu quero aqui parabenizar e dizer que o nosso esforço valeu. E tenho certeza que nós deixamos um legado para as gerações futuras. É isso aí, companheiros, todos aqui, tenho certeza que somou essa luta. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, em nome da liderança do PMDB. Senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, meu amigo, companheiro,
deputado Jorge Cauí, autor do requerimento, senhor secretário de Estado, representando aqui o senhor governador, Sindenberg Barbosa, ex-governador do Distrito Federal e deputado constituinte por Brasília, nosso José Ornelas, e o meu companheiro de partido, companheiro Lindbergh Cury, senador suplente do Congresso Nacional, demais deputados aqui presentes, deputada constituinte Rosemary, senhores da imprensa, estudantes aqui presentes, servidores desta casa. Nós, do PMDB, temos uma história de luta, uma história de convivência com a democracia. Em todos os países, em todas as cidades, nós temos uma luta pela representação política do Distrito Federal. A representação política do Distrito Federal não se encerrou quando da instalação da Câmara Legislativa. Começou exatamente naquele dia. A história política democrática de Brasília. Mas a sua luta nasceu nas bases, nasceu dos sindicatos, nasceu das associações de moradores, nasceu dos movimentos populares no Distrito Federal. E nós, do PMDB, naquela época, denominado Movimento Democrático Brasileiro, tínhamos um compromisso muito sério com Brasília. E, para nossa sorte, o relator da nossa representação política foi o ministro Nelson Jobim, naquela época, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Hoje, senhor presidente, a satisfação nossa é muito grande em sabermos que tem um poder legislativo local, que tem um compromisso com a democracia, que tem um compromisso com os mais humildes no Distrito Federal e, por que não, no Brasil. Brasília é o espelho do Brasil. Brasília é o exemplo de cidadania, Brasília é o exemplo de honradez, é o exemplo de ética na política, é exemplo daquilo que é de melhor a ser oferecido ao cidadão brasileiro pelo Brasil inteiro. Mas você só pode conquistar esta autonomia política estabelecendo o respeito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Nós estamos vivendo um momento que isto não está sendo transparente e não está sendo patente este respeito a esta casa. Fico, senhor presidente, muito incomodado quando assisto pelos jornais o governo do Distrito Federal, em determinado momento, desafiar esta casa. Esta casa é maior do que qualquer atitude ou qualquer princípio de algum governante. Esta casa merece todo o nosso respeito, não somente dos deputados aqui eleitos, mas também de toda a equipe que se instalou no Buriti e que, por diversos momentos, tem tentado denegrir ou, às vezes, tentado subestimar ou, às vezes, tentado colocar esta casa em choque com a sociedade. Não é nada disso. Nós temos hoje uma casa constituída por 24 deputados, todos eleitos pelo voto direto secreto, e que é o melhor diploma, sem desmerecer os demais, de um cidadão brasileiro. Nós tivemos desta casa aqui 24 deputados, os quais nós temos aqui hoje presentes, nosso companheiro que está fora, que é o deputado José Ornelas, que é a deputada Rosemary, que lutaram dia e noite, juntamente com outros companheiros nossos aqui, hoje do PMDB, do PT, diversos outros partidos, para manter a nossa autonomia política do Distrito Federal. E a nossa autonomia política do Distrito Federal vai além dessas discussões que nós temos hoje, travada entre determinados poderes. A nossa autonomia política no Distrito Federal, ela é permanente e definitiva. A nossa autonomia política no Distrito Federal não pode jamais ser comparada à autonomia política de quando o Rio de Janeiro tinha a a galinha dos ovos de ouro do Rio de Janeiro, que era a Assembleia Legislativa daquele Estado, que foi um dos motivos que chegou o senhor presidente da República, ou então presidente da República, o nosso Juscelino Kubitschek, fazer uma propaganda naquele Estado, que se eleito fosse presidente da República,
iria extinguir a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor, da Guanabara. E aí cresceu a sua popularidade no Brasil inteiro. E aí cresceu a sua vocação política de retirar o Rio de Janeiro, retirar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e ele encontrou uma saída honrosa e muito prática naquela época, que foi de transferir a capital federal para Brasília e estabelecendo ali o voto, estabelecendo ali, aqui em Brasília, simplesmente o Congresso Nacional, excluindo o direito do voto do cidadão mais comum, que era o homem que veio do interior para cá, o homem que veio do Nordeste para cá para construir esses edifícios e caçando o seu direito de votar. Nós hoje temos uma Assembleia que nós podemos votar, escolher os nossos representantes, escolher o nosso governador do Distrito Federal dentro de um processo democrático, dentro de um processo transparente. Portanto, eu quero concluir nossas palavras agradecendo toda a bancada do PMDB, agradecendo todos os deputados constituintes da Lei Orgânica que estão presentes, que estão fora, e agradecendo também os jornalistas aqui presentes, agradecendo todos os partidos políticos e agradecendo também os servidores desta casa. Agradecendo a sociedade de Brasília, que nos deu o direito, eu que estive nesta casa, e como outros também que estiveram nessa casa, de transmitir e de transbordar o nosso pensamento desta tribuna. Então, Brasília é uma cidade que está de parabéns. É uma democracia nova, mas é uma democracia que tem experiência, é uma democracia que tem responsabilidade com o Distrito Federal. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença dos alunos da Escola Salesiana São Domingos Sávio, do Núcleo Bandeirante, e que vem os alunos acompanhados pelas professoras Iraci, Thaíse e Marilza. Esta escola foi fundada pelo Padre Roque. Muito obrigado aos alunos e aos professores da Escola Salesiana São Domingos Sávio. Concedo a palavra neste momento ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor autor do requerimento desta sessão, deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor secretário de Governo, Lindenberg Barbosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, excelentíssimo senhor presidente da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, empresário e senador, suplente senador, Lindenberg Aziz Cures, excelentíssimo senhor Zé Ornelas, me permita chamar de governador, neste ato representando a Federação do Comércio do Distrito Federal. Deputada Rosemary, deputada constituinte do Distrito Federal, senhores deputados, profissionais da imprensa, funcionários da Câmara, estudantes aí nas galerias, minhas senhoras e meus senhores. A luta tem sido árdua. Tem sido árdua, deputado Jorge Cauí. E Vossa Excelência é testemunho da nossa luta aqui na Câmara Legislativa pela autonomia financeira do Distrito Federal. E eu parabenizo Vossa Excelência pela brilhante iniciativa e preocupação de Vossa Excelência com os destinos do Distrito Federal. A luta foi grande, senhor presidente, para conquistarmos a autonomia política.
Foi um processo contínuo, foi um processo lento. Inicialmente, tivemos aqui uma representação política, composta de 3 senadores e 8 deputados federais. E, finalmente, após a promulgação da Carta Magna, o Distrito Federal teve a sua autonomia política com a eleição de governador pelo voto direto e de 24 deputados distritais. Mas, senhor presidente, não adianta comemorarmos essa autonomia política enquanto nós não tivermos a nossa autonomia financeira. Seja através de vários caminhos, de emenda constitucional, de fundo de reserva e de lei orçamentária da União. É inegável que alguns avanços já foram conseguidos. E a Câmara Legislativa. Me lembro que no ano passado fui autor de uma sessão solene realizada no Senado Federal, no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional a dar a Brasília a sua autonomia financeira, a capital do nosso país. Brasília, que foi construída para ser uma cidade administrativa, hoje a realidade demonstra que Brasília já não pode ser considerada uma cidade administrativa. Quando há 20 anos atrás, o servidor público participava com 50% da força de trabalho da sua população economicamente ativa. Hoje, nós temos outra realidade. Nós temos o setor público participando apenas com 20% da população economicamente ativa. E, além dessa redução quantitativa, nós tivemos também uma redução desse setor público no sentido qualitativo, através do achatamento salarial. E, senhor presidente, não adianta nós só conquistarmos a autonomia financeira. Brasília só será independente quando, além da sua autonomia política, conquistada através de árduas lutas, quando através, que eu não tenho dúvida, se aproxima o dia, deputado Jorge Cauí, de nós conquistarmos a nossa autonomia financeira. Mas Brasília só será independente quando Brasília conquistar também a sua independência econômica. E quando eu digo conquistar a sua independência econômica, é um modelo de desenvolvimento econômico e social que venha resolver esse flagelo social que é o desemprego que campeia nos rincões do Distrito Federal. Brasília, capital da República, com apenas 36 anos, hoje é líder do desemprego, com uma população desempregada na faixa de mais de 17%, está aqui o governador Ornelas para nos confirmar, com mais de 17% da sua população economicamente ativa desempregada. E essa independência econômica, ela só se realizará através de um processo controlado de industrialização no Distrito Federal. E aí eu quero aqui manifestar aos senhores que me senti honrado quando, a semana passada, tive um projeto de minha autoria que permitirá a criação de distritos industriais no Distrito Federal, projeto de lei sancionado pelo governador Cristóvão Buarque. E amanhã estarei, senhor presidente, prestigiando no Memorial JK o lançamento pelo governo do Distrito Federal do grande programa de desenvolvimento econômico e social, que eu não tenho dúvida, será apoiado não só pela bancada governista, mas também pela valorosa bancada oposicionista, que sempre aqui, nesta Câmara Legislativa, lutou pelos legítimos interesses da população do Distrito Federal. E neste modelo de desenvolvimento econômico e social está previsto vários projetos, vários polos. Um polo de indústrias tradicionais, um polo de indústrias de alta tecnologia de ponta, um polo agrícola,
um programa de turismo, de grandes negócios e de um processo organizado de adensamento populacional ao longo da linha do metrô, que já é uma realidade. Senhor presidente, Brasília está de parabéns por essa sessão, inspirada pela criatividade deste eminente homem público, que é o deputado Jorge Cauí, meu amigo particular, que aprendi a admirar. Parabéns, deputado Jorge Cauí. E eu não tenho dúvida que conquistaremos, governador Ornelas, secretário Sardenberg, presidente Lindenberg, presidente Magela. Eu não tenho dúvida, deputado João de Deus, líder do PDT, deputado Luiz Estevo, líder do PMDB, e os demais deputados aqui presentes, que estão homenageando e dando brilho a esta sessão, que está próximo para nós nos orgulharmos dessa cidade, capital da República, que eu não tenho dúvida, no terceiro milênio, será a capital, modelo, o grande polo de desenvolvimento econômico da América Latina. Muito obrigado, senhor. Concedo a palavra, excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paes, em nome do PCdoB. Ilustríssimo senhor presidente dessa Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, ilustríssimo senhor secretário de governo, senhor Sudenberg, mais prático, senhor Berger Barbosa, amigo de lutas, e nessa luta em especial sobre a questão política do Distrito Federal, senhor presidente da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, senhor Lindenberg Assis Cury, grande batalhador e com certeza um dos responsáveis por este momento, e excelentíssimo senhor autor do requerimento, deputado Jorge Cauí, demais deputados aqui presentes, deputada Rose, amigo Willon, companheiros. Com certeza, eu quero ser bem breve, até porque o que eu teria a dizer, muitos aqui já disseram. Mas, enquanto alguém que acredito representar uma categoria ou uma tribo em especial, a tribo artística, a gente sente o quão importante é a participação. Para o ser humano poder participar, para o ser humano poder dizer sobre o seu próprio futuro, para o ser humano resgatar o seu próprio passado e dar nova dimensão ao que tem se de fazer, é fundamental a participação. Não seria possível uma capital como a nossa, uma capital que agrega quase 2 milhões de habitantes, uma capital que, com certeza, mesmo vivendo, nascida de um sonho, hoje ela já definitivamente não é aquela cidade que se imaginava com 500 mil pessoas no ano 2000. Definitivamente, essa história já não faz parte das nossas vidas. E é fundamental, então, exatamente por isso, por esse diferenciador, é fundamental a existência de um espaço como esse, o espaço da Câmara Legislativa. O que seria de Brasília se nós não pudéssemos interferir no seu dia a dia? O que seria de Brasília se os grandes painéis de debate, os grandes painéis de discussão, não tivessem aonde desaguar as ideias? E, definitivamente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal ela está exatamente para isso, para ter o termômetro, para saber o momento exato de se fazer algumas alterações e poder, quiçá, ser utilizada como bússola de um tempo futuro. E é por isso que, com certeza, esse momento que vivemos hoje é extremamente significativo para o Distrito Federal. Porque não podemos esquecer, inclusive, que, de quando em quando, ouvimos algumas ameaças aterradoras, vindo principalmente do Congresso Nacional, que relata a despeito da possibilidade de não mais haver representação no Distrito Federal, o que chega a ser um grande absurdo. Com certeza, frases ditas por aqueles que passam, que conhecem Brasília tão somente do aeroporto até o hotel, do hotel até o Congresso e vice-versa. Provavelmente as pessoas que têm a capacidade de dizer frases ou de levantar uma leve discussão com esse grau de preocupação para os habitantes do Distrito Federal, com certeza não sabe a Brasília que existe aqui. Não conhece, por exemplo, os problemas que nós temos que solucionar em Samambaia, em Santa Maria, no Gama, em Planaltina. Com certeza essas pessoas não sabem que Brasília é essa. Com certeza não conhece a Brasília que o jornal Satélite retrata há tantos anos. Não conhece a Brasília que
os políticos daqui vivem, que sejam eles de oposição, situação, em qualquer momento, sabem que acima de qualquer coisa, acima dos seus próprios ideais, está a sobrevivência política do Distrito Federal. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário que todos seguremos uma bandeira que foi iniciada ainda no começo desse ano, que era sobre o repasse, a forma mais legal e mais globalizada de repasse para o Distrito Federal. Não podemos mais viver na capital em que vivemos, com as condições em que ela está, com o pires na mão. É fundamental que sejamos o mais práticos e o mais ágeis possíveis para garantir definitivamente o repasse para o Distrito Federal, de forma obrigatória, de forma constitucional, e não mais em forma de favor ou de dádiva. Nós entendemos que Brasília vive um momento especial, que Brasília, inclusive, é uma projeção de ser uma grande cidade, mas que, para isso, nesse momento de transição, é fundamental que se garanta esse repasse. Caso contrário, estaremos fadados, sim, a viver a crescente onda de desemprego, que não é um privilégio do Distrito Federal. Haja visto que é provável que tenhamos mais 55 mil desempregados anunciados nos últimos dias na imprensa. Então, nós precisamos entender que urgentemente se faz necessário dar as mãos acima de qualquer ideal político partidário para que resolvamos definitivamente a questão da autonomia financeira do Distrito Federal. Porque, definitivamente, através do trabalho das pessoas que aqui passaram, como a deputada Rose, que aqui esteve na legislatura passada, como deputado José Ornelas, com certeza essas pessoas já plantaram a semente da autonomia política. Cabe-nos agora, de em diante, pregarmos e insistentemente perseguirmos a autonomia financeira para o Distrito Federal. E isso só faremos se todos, acima de qualquer decisão pessoal, acima de qualquer interesse individual, olharmos para o futuro de Brasília, o futuro de nossos filhos. E, com certeza, por isso, está de parabéns o deputado Jorge Cauí, que, por sua iniciativa, fez essa sessão, que faz nos despertar e mantermos-nos alerta para qualquer perigo contra a autonomia política do Distrito Federal. Parabéns a esta casa, em especial, parabéns ao deputado Jorge Cauí. Neste momento, eu concedo a palavra ao ilustríssimo senhor presidente das associações da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, empresário Lindbergh Aziz Cury. Senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, meu prezadíssimo amigo, deputado Jorge Cauí, autor desse requerimento tão importante na história da democracia de Brasília, os meus cumprimentos. Senhor representante do governo do Distrito Federal, secretário de governo, Swedenberger Barbosa, e meu caro José Ornelas, ex-governador, que aqui neste momento nós queremos reverenciar o seu governo pela democracia, e talvez se nós tivéssemos muito Ornelas, talvez não fosse necessária a representação política no Distrito Federal. Senhores deputados, uma saudação muito especial à bancada do PMDB, que naquela ocasião aglutinava todo o poder político do Distrito Federal na campanha pela representação política. Meus amigos, Rosimeire, vejo aqui com muita satisfação a sua presença aqui, Willon Vander, Joel Câmara, enfim, os nossos companheiros e senhores deputados. Coincidentemente, nós tivemos duas datas da maior importância. Quando nós assumimos essa defesa da representação política no Distrito Federal, foi feito por um punhado de homens de coragem, de audácia, porque precisaria ter audácia naquela ocasião, e nós lutávamos por dois dispositivos da maior importância que deveria
vigorar na Constituição. Primeiramente, a representação política, que é a autonomia política do Distrito Federal, e a autonomia econômica. Hoje, nós temos um requerimento, hoje, deputado Jorge Cauí, que nos contempla e que nos recebe nesta Casa do Povo, através do presidente Geraldo Magela, para falarmos sobre a representação política. E amanhã, o governo do Distrito Federal, num marco histórico também, convida todas as lideranças para acompanhar no Memorial JK a nossa autêntica autonomia econômica que dá um primeiro passo. Meus amigos, a primeira pergunta que se faz, por que uma entidade de classe ligada ao setor produtivo teria esse interesse direto na representação política? Por que esse movimento não nasceu com os políticos? Primeiramente, que nós não teríamos, naquela ocasião, a política formada no Distrito Federal. Em segundo lugar, foi uma preocupação daqueles que iriam viver para sempre aqui no Distrito Federal com as eternas e inseguras mudanças no governo. Nós recebemos governadores de todas as partes do Brasil e jamais se cogitava da colocação de um governo autêntico do Distrito Federal. Era uma época das mais difíceis. A própria Constituição previa, no Brasil, não vota o analfabeto, o índio, o idiota e o brasiliense. Já dizia Tancredo Neves, uma expressão muito usada pelo meu amigo Willem Vander, que ele já conhecia políticos caçados, mas jamais tinha visto uma cidade caçada. Brasília era uma cidade caçada. E o primeiro movimento político nesta cidade teve início através de um documento histórico chamado Carta de Brasília. Pela primeira vez se falava no Distrito Federal na constituição de uma comissão para lutar pela representação política. Ou seja, para que Brasília tivesse os seus legítimos representantes e passasse a ter direito sentando na cadeira das decisões. Esse caminho realmente foi muito árduo, foi uma tarefa pesada. Nós recebemos a participação efetiva de todos aqueles que tinham interesse na luta direta por essa representação, os plenários da Associação Comercial, que na época era a primeira Assembleia Distrital do Distrito Federal, estava sempre lotado, e nós tínhamos todos esses debates. E a Associação Comercial tem um marco histórico muito importante. Ela foi a casa da abertura para todos os movimentos políticos do Distrito Federal. Haja visto que até o próprio senador Franco Montoro, quando lançou a sua candidatura ao governo do Estado de São Paulo, por ser um representante do PMDB, não conseguiu uma disponibilidade de sala e espaço para poder lançar a sua candidatura. E ela foi lançada do plenário da Associação Comercial. A criação dos sindicatos, sindicatos dos médicos, sindicato da farmácia, enfim, os maiores sindicatos da nossa cidade foram criados dentro daquela casa onde a democracia era viva. É verdade que, naquele momento, Brasília era o túmulo da democracia, mas os encaminhamentos, a conscientização de toda nossa sociedade, através de um projeto lento e que foi levado à frente por muitos anos, conseguiu fazer com que a opinião pública preferisse o projeto da representação política como uma autêntica representatividade do povo nas grandes decisões do nosso país e, principalmente, da nossa Brasília, que começava a marcar um período muito importante.
Eu me lembro também que, quando foram convidados os principais presidentes de partidos do Brasil, lá nós tivemos a presença de Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, do recém-presidente do PT, o Lula, Franco Montoro, Tancredo Neves e todos os demais políticos de importância na ocasião, e falávamos do plenário da Associação Comercial, mas o movimento era tão grande que nós tivemos que partir para a parte externa. E, surpreendentemente, enquanto falava o último orador, Ulisses Guimarães, alguém me deu um toque nas costas e falou assim: o comando militar deseja falar contigo. Eu saí daquele momento e fui lá por trás, e ali atrás das lojas americanas tinha um contingente policial com mais de 300 militares, altamente bem supridos de armamentos, e fardas novas, cacetetes novos. E eles me pediram: dissolva imediatamente este comício, porque senão nós vamos lá e vamos prender a todos. Por uma questão de prudência, eu me dirigi a Ulisses Guimarães, que era o último a falar, e eu encerraria aquele movimento, e chamei Tancredo Neves e Ulisses num canto, e levei a eles essa proposta do que estava acontecendo. Tancredo Neves, muito prudente, disse: presidente, vamos encerrar. Conseguimos fazer com que todos os políticos saíssem de lá, e pela garagem do fundo da Associação Comercial, eles partiram para outro esquema e numa outra rua. Eu fiquei detido lá e fui falar com o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Dia seguinte, a gente, como empresário, realmente, senhor presidente, é muito vulnerável. E no dia seguinte, quando eu chegava à minha empresa, eu tinha 2 coronéis do SNI, que me intimaram naquele momento a ir para o SNI. Perguntei: posso avisar em casa? Ele falou: não, você vai diretamente para lá. Eu fui com a roupa do próprio corpo e permaneci lá umas 4 horas, prestando depoimento. E dizia o coronel: nós não entendemos por que razão vocês aqui em Brasília pensam na representação política. Não entendo de modo algum. Se sabe que a Constituição não permite, e o governo que aqui está não vai permitir que tenha votação. Nós queremos um clima de tranquilidade e paz aqui na nossa capital. Mas o movimento cresceu, senhor presidente. Cresceu com a participação de estudantes, de pessoas independentes, e foi levando à frente a sua pretensão até culminar em 1983 com o governo Figueiredo, já dando amplo caminho e viabilidade para que Brasília tivesse a sua representação política, primeiramente em 86, a nível de Senado e Câmara de Deputados, e, posteriormente, quando houve uma integralização do resultado